Aí, Eclésia, a verdadeira igreja. Repita comigo, Eclésia, a verdadeira igreja. Quantos aqui são igreja do Senhor? Amém? Você pode se perguntar, mas Felipe, o que é que significa eclésia? Eu creio que alguns já pesquisaram em casa, né, quando receberam o título. Rapaz, o que é essa palavra eclésia? E é muito bom que quando vocês recebam no seu WhatsApp, eu vejo no Instagram qual vai ser o tema, vocês já deem uma pesquisada antes, né? Já vejam um pouco sobre o assunto, para quando chegar aqui, a gente poder ir mais fundo, aprofundar mais. E o texto, né, base que a gente tem para essa mensagem de hoje é Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos lá? Mateus 16. Vamos começar no versículo 13, na verdade. Mateus 16, 13. Amém. Amém. Quantos já acharam? Então fala bem assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus ele faz essa pergunta aos seus discípulos para saber no coração deles quem eles entendiam que Jesus era. Uma coisa que a gente vai perceber é que Jesus ele nunca quis fama. Jesus nunca quis a atenção das pessoas simplesmente tentando agradá-las. Ele falava a verdade. Muitos momentos aconteceram onde as pessoas viam e Jesus pregava, elas iam embora porque não era uma verdade muito dura, e ele teve um momento que olhou para os discípulos e falou: vocês querem ir também? Ele não se moldava a tentar falar coisas para agradar. Não sei porque eu estou falando isso, mas se você tem vivido e no seu trabalho, na sua escola, você tem se deparado com situações onde você sabe qual é a verdade e o que a verdade precisa ser dita, seja encorajado a saber que é isso que Jesus fazia. E você está seguindo o exemplo dele. Amém? Então ele faz essa pergunta. Os discípulos dizem o que os outros falam que Jesus é, mas ele fala: e vocês? Quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Uma nova identidade que Jesus estava estabelecendo para ele. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai, eu te agradeço por essa palavra de hoje. Que o Teu Espírito Santo possa fazer uma adaptação individual a cada coração nesse momento, para que eles possam receber o que eles estão precisando, para que eles possam amadurecer, crescer em Ti, crescer espiritualmente. Senhor, que saia da minha boca somente o que o Teu Espírito Santo desejar. Que eu seja instrumento nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo hoje, ao falar com vocês, é responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é a igreja? Olha para quem está do seu lado e fala bem assim: o que é a igreja? A segunda pergunta que eu quero responder a vocês é: por que igreja? Olha para quem está do seu lado e fala: por que igreja? E por último, para que igreja? E olha para quem está do seu lado e fala: para que igreja? Vamos para Efésios capítulo 2. Aprender um pouco sobre
o mistério que estava escondido e que foi revelado, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 11. Olha o que fala. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, ou seja, não faziam parte de Israel, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Ou seja, os judeus os chamavam de pessoas que não eram povo de Deus, a parte da bênção de Deus, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, repita comigo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual desses dois povos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Quantos têm acesso ao Pai? Amém? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Então a igreja é um grito de Deus para o mundo, dizendo: ei, a salvação está disponível a vocês. Venham, acheguem-se à família de Deus. Vocês que são órfãos e viúvas, vocês têm um pai, vocês têm um marido. Vocês que são pobres, vocês que estão doentes, sobrecarregados, cansados e oprimidos, venham, façam parte da família de Deus. A igreja, ela é a representação do que Jesus fez, onde Ele destruiu a barreira que colocava povo de Deus e gentios. Ele destruiu essa barreira e Ele falou: agora é um só povo. Agora vocês são família de Deus. Quantos aqui se alegram em saber disso? Então a resposta para a primeira pergunta: qual é a primeira pergunta? O que é a igreja? A resposta é: a igreja é a família de Deus. A igreja é povo exclusivo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, comprada com o sangue do Cordeiro, que morreu e ressuscitou. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Existem outras simbologias para a igreja, né? A noiva do Cordeiro, enfim, existem outras simbologias, mas creio que essas definições já conseguiram deixar bem claro para a gente entender o que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, família de Deus. Então olha para quem está do seu lado e fala: você é membro da família de Deus. Você faz parte de um povo exclusivo de Deus. Você
é corpo de Cristo. Amém? Agora vamos à segunda pergunta. Por que igreja? Olha para quem está do seu lado e fala assim: por que igreja? Porque eu não posso me contentar em apenas reconhecer Jesus como Senhor? Porque eu não posso apenas ficar em casa, não quero me reunir com ninguém, eu adoro a Deus aqui do meu canto? Por que nós temos que nos reunir como igreja? E eu creio que às vezes falta em muitas pessoas entender isso. Eu creio que muitas vezes a gente vem para a igreja no automático, porque eu entendi que eu me converti e que eu tenho que ir para a igreja. Então eu venho para a igreja, ouço uma palavra legal, volto para casa, né? Faço o que eu quero durante a semana. Depois eu venho para a igreja de novo para me sentir bem, para talvez trazer uma leveza para a minha consciência, de uma forma bem religiosa. Mas o porquê de nos reunirmos com a igreja vai muito além disso. O porquê de você estar aqui hoje ouvindo essa palavra vai muito além de você mesmo. Você faz parte de um contexto, espiritual, histórico, que está tudo se caminhando para o que o pastor vai falar no próximo mês, sobre a volta de Jesus. Você faz parte de um corpo que tem um objetivo muito bem esclarecido na palavra de Deus, que tem uma razão de ser, uma razão de existir. O versículo 20 fala o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Certo? Então nós somos edificados sobre esse fundamento que temos no Antigo Testamento, de todos os profetas, o que foi falado sobre Jesus, de todos os apóstolos, o que eles ensinaram, o que eles cultivaram, o que eles orientaram. Nós somos edificados nisso, amém? Só que olha para quem está do seu lado e fala bem assim: a edificação não está pronta. É como se nós tivéssemos uma casa que ela está sendo construída. O fundamento dela, a edificação dela, é esse o termo de engenheiro? A edificação, o alicerce. O alicerce dela já está posto. É o que os profetas falaram, o que os apóstolos orientaram, e a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Já está posto. Só que ele fala que nós somos construídos como um edifício. E eu creio que ele não falou casa, porque edifício traz realmente esse contexto de coisa grande e que demora a ser construída. Tem os andares, né, desse edifício. Então você, como povo de Deus, você como família de Deus, você tem um processo a passar. Nós como igreja temos um processo a passar. Essa edificação não está concluída. Já tivemos os apóstolos que vieram, os cristãos da igreja primitiva que vieram construindo e construindo. Tivemos mais os mártires que morreram, pessoas que entregaram suas vidas, foram colocadas em covas para morrer por leões que as matavam, pessoas que foram queimadas por causa do evangelho. Nós temos pessoas como Santo Agostinho, nós temos pessoas como o Martinho Lutero, que fez aquela revolução, né? Temos muitas pessoas, Calvino, nós temos, enfim, são muitos nomes de pessoas que vêm construindo essa edificação da casa de Deus, da família de Deus. Mas fale bem assim: eu tenho um papel nessa edificação. Olha o que o versículo 22 diz: nele vocês também estão sendo edificados. Então, a edificação não acabou. A edificação é um processo. E qual é esse processo? Olha o que ele fala: para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, olha para quem está do seu lado de novo e fala bem assim: você está sendo edificado para ser casa de Deus por meio do Espírito. É nesse lugar aqui, irmãos, que vamos sendo edificados.
a ponto de atingirmos a perfeição em Cristo, o que a palavra chama de estatura teleios, né? O homem perfeito, maduro espiritualmente. É aqui que nós aprendemos para sermos maduros espiritualmente, é aqui que aprendemos a vontade de Deus para nós. Você está aqui para ser mais parecido com Cristo, ser ensinado na palavra, ser orientado na palavra, a caminhar em amor, a caminhar em pureza, a caminhar em compaixão, a caminhar em generosidade. E conforme vamos crescendo, nós vamos tomando forma no corpo de Cristo, assumindo um papel para que outros sejam edificados. Amém? Então você, o porquê igreja? Por que nos reunimos com a igreja? Você se reúne como igreja para ser edificado, para se tornar mais parecido com Cristo. Você está aqui hoje para ser mais parecido com Cristo. Você está aqui hoje para entender o que Jesus tem para você, o que os apóstolos ensinaram. Então, essa é a resposta. Por que nós somos igreja? Olha o que Paulo fala no capítulo 3 de Efésios, versículo 16. Olha o que ele fala. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas de Deus, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, nós estamos aqui juntos, amém? Todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o nível, irmãos, quando a gente entende isso, que na igreja, vivendo em união, conhecendo o amor de Deus, nós temos a capacidade de atingirmos a plenitude de Deus. Eu falo isso para vocês, para que dentro de vocês surja uma fome e uma sede para crescer, para aprender, para se desenvolver na palavra, para receber revelações de Deus para a sua vida, para que você, quando as pessoas olharem para você, elas vejam o próprio Cristo, para que quando elas olharem para você, elas vejam o amor de Deus, um amor sacrificial, para que elas também, através da sua vida, encontrem o poder de Deus, que não é destinado àqueles que ocupam cargos de liderança na igreja. O poder de Deus é para todo aquele que crê em Jesus. Ele falou: se vocês crerem em mim, vocês ressuscitarão mortos, vocês curarão doentes, vocês expulsarão demônios. É para todo que crê em Jesus. E através da sua vida, as pessoas terão encontro com o poder transformador de Deus. É muito bom quando você encontra uma pessoa e ela testemunha isso para você. Cara, na sua vida eu vejo Jesus, na sua vida, através de você eu fui curado, através de você Deus me curou, através de você Deus transformou a minha casa. É por isso que somos igreja, mas eu ainda vou entrar mais aprofundado. Então, nós somos igreja para isso, por causa disso, ok? Então respondemos a segunda pergunta. Vamos para Efésios 4 agora, tá? Depois em casa, lê Efésios inteiro. É muito bom para você como cristão, para entender o mistério de Deus na igreja. Efésios 4:11. Quantos já acharam? Efésios 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado
Então nós temos os 5 ministérios, que são a expressão de Jesus, né? Jesus ele atuou em todos os 5. Mas aqui na igreja, no corpo de Cristo, nós temos evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas. E todas essas atribuições são para que você seja edificado. São para que você aprenda, para que você se desenvolva. Os evangelistas, né, vou trazer para vocês só uma explicação bem rápida. Os evangelistas, o ecossistema da palavra de Deus acontece com os evangelistas trazendo pessoas para dentro, os pastores cuidando, os mestres ensinando, os profetas dando visão de Deus, a visão razão, dando uma visão aprofundada das coisas que estão para acontecer, e os apóstolos fazem o envio. O apóstolo carrega essa missão de envio para fora, alcançar outras nações, outros povos. Então, existe todo um ecossistema que o Senhor estabeleceu. Pessoas preparadas, exercendo sua função com a ajuda dos seus dons, que também são citados em Romanos 12, edificam o corpo de Cristo. E aqui você tem sido edificado e preparado para também edificar outros através dos dons que Deus te deu. Então, não somente venha para a igreja com a consciência de que eu vou crescer, eu vou aprender, mas também venha para a igreja com a consciência de que eu estou me desenvolvendo para desenvolver outros. Eu estou sendo edificado para edificar outros. A gente tem que assumir a responsabilidade como edificadores da casa de Deus, como preparadores da casa de Deus. Repita comigo: eu assumo a responsabilidade em edificar o corpo de Cristo. Amém? A última pergunta: para que somos igreja? Então entendemos, a igreja é a família de Deus. Por quê? Para sermos edificados, estamos juntos para crescermos, para aprendermos, para expandirmos o reino de Deus. Amém? Para quê? Qual é o objetivo disso final? Qual é a finalidade que Jesus falou que sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja? Ele falou, a gente ainda vai lá. É simplesmente para o nosso próprio bem, para vivermos em uma bolha gospel, onde tudo que é construído, gerado e ensinado é para os benefícios apenas dos que fazem parte dessa bolha? Ou Jesus morreu naquela cruz por algo muito maior? Vamos ver a resposta que o próprio Jesus dá a essa pergunta. Para que somos igreja? Vamos voltar para Mateus, capítulo 16. Olha a resposta que o próprio Cristo dá a essa pergunta. Versículo 18. E eu lhe digo, quantos já acharam? Amém? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí você poderia incluir aí: tá, Jesus, mas para que você vai edificar a sua igreja? E ele responde: as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja veio para destruir as obras das trevas. A igreja veio para conectar coisas celestiais aqui na terra. Você veio para conectar vida, para trazer, assim como o próprio Jesus orou, que seja feita a tua vontade na terra como no céu. A igreja é a expressão do céu na terra. Assim como Deus, Ele estabeleceu o Éden para se expandir, e se expandir por toda a terra, e Ele falou para Adão e Eva: vão, se expandam, reinem. Ele fala a mesma coisa para a igreja: avancem o reino. É pela dádiva da justiça, abundância da graça que vocês reinam. Mas não é um reinar assim: eu vou viver como um rei, onde as pessoas me servem, onde as pessoas me adoram, onde as pessoas fazem o que eu quero. Não.
Reine é autoridade. Eu terei autoridade para desfazer as obras do inferno. Eu terei autoridade para estabelecer vida onde há morte. Eu terei autoridade para estabelecer prosperidade onde há miséria. Eu terei autoridade para estabelecer família onde coisas estão destruídas. Paz onde há guerra. É para isso que você é igreja. Então ele fala: edificarei a minha igreja, ou edificarei a minha eclésia. A palavra que Jesus usou naquele momento foi: eu edificarei a minha eclésia. Oikodomeso moten ecclesiam. Foi a frase que ele falou. E eu edificarei a minha eclésia. Mas o que é eclésia? Eclésia era a palavra para a igreja que a gente tem hoje. Um prédio onde as pessoas se reúnem e louvam a um Deus. É isso. Vamos ver um pouco. Eu fui pesquisar, tá? Pesquisei bem profundo. A eclésia atuava no âmbito da política e detinha poderes de governo relativos à legislação, judicial e executivo. A eclésia também fiscalizava aqueles que detinham cargos de poder, de modo que não abusassem do mesmo e desempenhassem as suas incumbências, seus papéis da melhor forma possível. Estas reuniões realizaram-se em Atenas durante o século V a.C., na colina de Pnix. Neste século, era eleito um prítane para chefiar cada reunião, denominando-se este cargo de epístata. A tribuna, a partir da qual se faziam os discursos, denominava-se bema. E nestas assembleias, o prítane detinha o poder máximo. Então, o que a gente entende? Que a eclésia é como se fosse uma assembleia que determinava o destino para onde se caminharia uma cidade na política, nos negócios, nas finanças, nas famílias. A eclésia tinha esse poder. A eclésia era essa assembleia. O sentido de eclésia original é enviado, chamado para fora. Então, mas como é chamado para fora se ele se reuniu dentro de um prédio? É porque ele se reuniu dentro de um prédio para depois determinar coisas fora do prédio. Se você está conseguindo captar, você está conseguindo entender um pouco do que Deus te chamou para fazer. Foi criada 600 anos antes de Jesus. A eclésia abria portas para todos os cidadãos, para que eles se nomeassem e votassem magistrados, líderes e estrategistas, para que se tivesse a decisão final acerca de guerra, de paz e de leis, e para que os magistrados respondessem por seus anos no cargo. Então, se você consegue adaptar o que Jesus queria dizer quando ele falou eclésia, ele estava falando, é um povo que vai andar em governo espiritual. Eles vão governar espiritualmente. Eles vão estabelecer leis espiritualmente. Eles vão estabelecer autoridades espiritualmente. Eles vão estabelecer paz espiritualmente. No século V a.C., tinham 43 mil pessoas que participavam da eclésia. Podemos definir igreja, eclésia, como Jesus disse, como assembleia do povo, dos guerreiros. Eu gostei dessa. Assembleia dos guerreiros. Assembleia dos anfitriões, assembleia de fiéis. Assembleia ou lugar de reunião, ajuntamento, para depois expandir para fora. Então Jesus falou, eu vou edificar esse grupo que vai ter governo, esse grupo que vai definir coisas do mundo espiritual. Para quem sabe, né? Paulo ele fala sobre isso, que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sobre principados, potestades e regiões celestiais. Quando a igreja entender que ela tem um papel de expansão do reino, mas de forma espiritual e não carnal,
tá? De forma espiritual, o impacto que nós como igreja teremos será muito grande. Quantos testemunhos vocês já não ouviram e eu já não ouvi sobre o lado oculto da força, entre aspas, né? O lado maligno do diabo, o reino das trevas. A gente sabe como funciona. Para quem ainda é novo na fé e não sabe, existem demônios que eles atuam em regiões. Pessoas que se converteram de coisas ocultas, né, de ocultismo e de seitas, elas falam: sobre esse local aqui agia um espírito de prostituição. Sobre esse lugar aqui agia um espírito que governava e determinava destruições para esse local. E sobre esse outro local aqui acontecia assassinato, era um espírito de assassinato que atuava. Então, quando a igreja ela decidir se posicionar espiritualmente para trazer avanço do reino de Deus, a gente vai ter uma igreja preparada para a volta de Jesus. Infelizmente, muitos cristãos não têm sido ameaça nenhuma ao reino das trevas. Infelizmente, temos muitas pessoas dentro da igreja que o diabo nem dá atenção, nem se preocupa. Às vezes, essas pessoas, e eu declaro que vocês não são elas, amém? Mas muitas vezes essas pessoas, acontecem coisas na vida delas, aí fica, é o diabo. Não é o diabo, não. É coisa ruim que acontece mesmo. Porque você, essa pessoa, não tem nenhuma ameaça para o diabo. Ele não vai nem se preocupar. É por isso que quando muitas pessoas, elas se posicionam para aprender, se posicionam para ir para uma escola, se posicionam para fazer evangelismo, se posicionam para se dedicar a vir para a igreja, para a reunião de oração, coisas começam a acontecer. Problemas em casa, problemas no trabalho, problemas na família, até mesmo um acidente. E a pessoa pensa que é coisa natural. Mas não. É o diabo se preocupando com o estrago que você pode trazer para o reino das trevas. Porque se você se posicionar, se você aprender e ser um verdadeiro cristão, as pessoas à sua volta verão Deus. As pessoas à sua volta serão curadas, transformadas. E domínios espirituais serão destronados através de sua vida. Mateus 16, quando Jesus falou sobre isso, sobre a igreja, né, ele fala, as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Steven, coloca aí, por favor, a imagem que eu te pedi. Mateus 16 ocorre em Cesareia de Filipe, situado perto de uma região montanhosa, contendo o Monte Hermon. Coloca outra imagem, só tem essa só ou baixa outra também? Bota aí outra, só para ver isso, melhor. Então esse monte aí é o Monte Hermon, ok? No Antigo Testamento, essa região era conhecida como Bazã, um lugar com uma reputação sinistra, tá? Ouça o que eu vou falar aqui. Segundo o Antigo Testamento, Bazã era controlado por dois reis, Sion e Og, que estavam associados aos antigos clãs dos gigantes, os Refaíns e os Anaquins, que são também descendência dos Néfilins, junção entre demônios e humanos, onde fala em Gênesis capítulo 6. Isso, tudo que eu estou falando tem Deuteronômio, tá? Josué também fala sobre isso. As duas principais cidades desse reino eram Astarote, o nome de um demônio, e Edrei, lar dos Refaíns. Isso também tem Deuteronômio 3 e Josué 12. Estas cidades, tá, de Cesareia de Filipe, e seus habitantes são mencionados pelo nome nas tabuletas ugaríticas do povo de Canaã. O povo dessa região
acreditava que esses Refaíns eram espíritos dos reis guerreiros mortos. Eles também acreditavam que as cidades de Astarote e Edrei eram a porta de entrada para o inferno. Mais especificamente, naquela caverna ali. Eles acreditavam que através daquela entrada as pessoas conseguiriam chegar no inferno. Além disso, durante o período do reino dividido de Israel, Jeroboão construiu um centro religioso pagão em Dan, ao sul desse monte, onde os israelitas adoravam Baal, outro demônio. Para os discípulos, Bazã era um domínio maligno e sobrenatural. Mas eles ainda tinham outras duas razões para se sentirem nauseados, enojados por causa de onde estavam. Olha onde Jesus falou essas palavras. Segundo a tradição judaica, o Monte Hermon era o local onde os divinos filhos de Deus haviam descido do céu. Os demônios, quando caíram, que vieram e se relacionaram com as mulheres, a tradição judaica diz que foi nesse local. E acabaram corrompendo a humanidade. Esses descendentes eram conhecidos como Néfilins, ancestrais dos Anaquins e dos Refaíns, como diz em Números capítulo 13. Na teologia judaica, os espíritos desses gigantes eram demônios. Para tornar a região ainda mais assustadora, Cesareia de Filipe foi construída e dedicada a Zeus. Esse deus era adorado em um centro religioso, construído bem perto desse outro templo em Dan. E nesse local também acontecia sacrifícios de crianças, sacrifícios de pessoas, em ofertas a esses deuses. E nesse local aconteciam também os negócios. Também tinham pessoas fazendo negócios nessa região. Então, o que é que ele quis dizer quando ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? A rocha a qual Jesus se referiu nessa passagem, alguns vão dizer assim, a rocha, porque a gente leu também em Efésios, que sobre esta pedra da revelação de Cristo, né, Deus edifica, nós fala em Efésios. Mas em Mateus, alguns vão trazer esse sentido simbólico de que ele estava falando dessa revelação, né, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Mas eu acredito também que Jesus estava sendo bem literal naquele momento, porque eles estavam em cima nesse monte. Então, embaixo deles estava exatamente toda essa base histórica, todo esse contexto demoníaco daquela região. A rocha sobre a qual eles estavam em pé, no pé do Monte Hermon, ou, como diriam, o centro de operações do diabo. Frequentemente, a gente presume que a frase "as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja" descreve uma igreja sofrendo um ataque do mal, não é? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra nós, então vamos nos posicionar porque o diabo vai nos atacar. Porém, a palavra contra não está no texto original em grego. Ou seja, a igreja que Jesus estava dizendo que ela ia edificar sobre aquele monte, ele tinha a igreja como o agressor. Não como aquele que iria sofrer o ataque, mas aquele que iria causar o ataque. Deus não vê a igreja como um povo que fica, ai meu Deus, vão atacar, o diabo vai vir. Não, ele vê você assim, opa, naquela região ali acontece prostituição, eu vou ali e eu vou destruir o que está acontecendo. Eu vou pregar o evangelho, pessoas vão ser libertas e os demônios que atuam naquela região vão fugir. Ah, aquela região ali diz que está assombrada, eu vou lá e vou expulsar os demônios tudinho. Ah, aquela região ali acontece tráfico de criança, ou acontece tráfico sexual, acontece tráfico de drogas, eu vou ali como igreja, e as portas do inferno que estão naquele local não vão resistir. Os portais do inferno que estão naqueles locais não vão resistir. Então fala assim, eu sou igreja do Senhor. Ele me estabeleceu acima do inferno, acima dos demônios.
Amém.